Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui de volta. Meu nome é Windes Brazão Ferreira, eu sou professora doutora aposentada agora da Universidade Federal da Paraíba, embora eu seja de São Paulo, trabalhei lá há quase 30 anos. E durante esse período da minha vida acadêmica e como pesquisadora, eu aprendi e compreendi que hoje muitas pessoas desejam fazer a pós-graduação e adiam ano a ano essa decisão de se preparar para uma pós-graduação. Então eu estou aqui agora para falar com vocês sobre o seguinte: por que fazer uma pós-graduação, né? Qual que é a vantagem de fazer uma pós-graduação? Uma pós-graduação, quando eu digo, não é só a especialização. Então eu vou começar um pouquinho falando da minha própria experiência. Eu tenho 60 anos. E eu, naquela época, né, milênios atrás, eu fiquei sabendo da pós-graduação, do mestrado, aprendi mais sobre isso quando eu tinha por volta de quase 30 anos, 25 anos. Por quê? Porque uma pessoa que nasce numa classe mais popular, que foi o meu caso, não tem acesso a esse tipo de informação ao longo do ensino básico, e naquela época não veiculava, esse tipo de informação não existia. Hoje em dia não, você está numa situação super confortável, porque as informações elas estão disponíveis aqui na rede, né? Na rede virtual, e a gente vê na televisão, propagandas, enfim. Mas vocês já também devem ter observado que não tem na mídia em geral propaganda sobre a pós-graduação. Por quê? Porque a pós-graduação, mestrado e doutorado, eles sempre foram acessíveis para os filhos das elites. Então, as pessoas das classes populares, elas em geral nem têm acesso e nem vão pensar, porque a gente vai para onde? Vai trabalhar, né? Eu mesma comecei naquela época a trabalhar com 15 anos de idade, quando meu pai morreu. Então, veja, hoje a situação mudou, até mesmo o acesso às universidades, que ainda é restrito. Ele já modificou, porque existem formas, existem mais universidades públicas, existem programas para bolsa de estudos, então hoje é muito mais fácil estudar em nível superior. E fazer a pós-graduação também é muito mais fácil, embora o número de pessoas que façam ainda é muito mais restrito. Eu vou num outro momento dar para vocês informações sobre a pós-graduação no Brasil. Bem, então, deixa eu dizer uma coisa agora. Por que fazer uma pós-graduação? Primeiro, porque você vai ter uma qualificação em alto nível. Então, o que significa isso? Significa que você vai escolher um campo de conhecimento e você vai escolher dentro deste campo de conhecimento um objeto de estudo ou um fenômeno a ser pesquisado, e você vai destrinchar aquilo, vai analisar aquilo, vai caracterizar aquilo, vai buscar alternativas para aquele fenômeno baseado na literatura que existe e, claro, na sua pesquisa de campo ou pesquisa, né, aplicada, como é chamado, ou pesquisa teórica, não importa. O que significa isso? Quando você se torna um especialista, porque na verdade a pós-graduação ela segue um afunilamento. Você tem um campo aqui amplo, escolhe um objeto de estudo dentro desse campo, um fenômeno, que no nosso caso é educacional, social, e aí você vai fazer um estudo e vai afunilar aquele conhecimento. Então você se torna um especialista na área. Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai estar mais preparado para concorrer a uma vaga dentro da sua área de conhecimento, preferencialmente. Então, o mestrado sempre conta. Também conta para as pessoas que são funcionárias públicas e que vão ganhar créditos e vão ter um pouco de aumento no seu salário. Na minha opinião, o aumento deveria ser muito maior, mas infelizmente o Estado, né, o nível federal, estadual e municipal, eles não dão um aumento significativo, nem mesmo para a gente na universidade isso acontece. Bem, por que é importante para você fazer uma pós-graduação? Porque ela tem valor hoje no mercado de trabalho. Antigamente, pessoas que não tinham sequer faculdade, universidade, eles tinham oportunidade de crescer nas empresas em função da sua competência, do desenvolvimento das suas qualidades profissionais dentro daquela empresa. E posteriormente isso mudou,
Por quê? Porque mais e mais pessoas são qualificadas em nível superior. Então, se você não tem, no mínimo, um diploma de graduação, realmente a sua situação em termos de desenvolvimento profissional, minha gente, vai ser muito crítica. Se você é massagista, se você é, agora falando com as mulheres, manicure, se você é cabeleireira, se você faz faxina, isso não significa que você não possa fazer um curso superior. Hoje nós temos, além dos cursos nas universidades públicas, que são presenciais, inúmeros deles são oferecidos à noite, nós também temos os cursos que são online, que são os cursos chamados na modalidade à distância. Então, procure essas informações, não fique gastando o seu dinheiro com calças caras de jeans ou tops fantásticos, tal. Use um pouco do dinheiro que você produz mensalmente para investir no seu futuro. Eu vejo hoje milhões de moças que trabalham em caixas de supermercado, em cabeleireiras, que fazem limpeza de pele e tal, e que não pensam em estudar, e principalmente aquelas que têm filhos muito cedo. Porque na medida em que você tem criança, você precisa de mais recurso, né? Então, pense nisso, vá buscar informações. Sente 1 hora por semana aqui no computador de uma lan house, se você não tiver um, e vai descobrir sobre cursos na modalidade educação à distância. Muitas universidades públicas têm cursos e podem te oferecer grandes oportunidades para melhorar as suas potencialidades para o mercado de trabalho. Bom, há pessoas que devem escolher fazer uma pós-graduação se querem ser professores universitários. Por que não? Eu mesma não escolhi ser professora universitária. Não era minha praia, nunca tinha nem passado pela minha cabeça. Eu era fonoaudióloga, mas um belo dia, por alguma razão, uma professora minha maravilhosa, a professora Magda Sena Vulcano, aqui da Universidade da PUC de Campinas, onde eu fiz fono, ela era psicóloga e ela, com experiência, sacou que eu poderia ser uma boa professora. Então, ela me convidou para ser, na época, tutora, monitora, sei lá, de uma disciplina dela, que era psicologia da aprendizagem, e eu comecei a aprender essa coisa de dar aula, porque a gente tem que aprender a dar aula, não é uma coisa tão simples, né? Pois bem, e hoje em dia nem é mais dar aula, né? É compartilhar um conhecimento com a turma e deixar a turma crescer junto com você. Bem, então, se você tem um sonho de ser um professor universitário ou uma professora universitária, não pode pensar 2 vezes, não. Comece já a pensar no seu projeto de pesquisa e comece, se você já é formado, a concorrer todos os anos, se for necessário, para um programa de pós-graduação. Claro que eu sempre vou indicar as universidades públicas, porque, obviamente, é melhor. E as universidades públicas tendem a ter bolsas da CAPES ou do CNPq, que é um tema que eu vou abordar num outro momento. Outro elemento importante é, quem sabe você já tem desde pequeno o desejo de ser um pesquisador. Quem sabe você já tem essa mente interessante que quer explorar as coisas. Então, o caminho é a pós-graduação. E, gente, cá entre nós, fazer pós-graduação é muito legal, porque você, além de ter acesso a um universo de conhecimento, você trabalha com um modo de pensar, de estruturar o seu pensamento, de refletir, de fazer análises críticas, que é muito interessante. Agora, você precisa ter um gostinho, pelo menos, pela leitura, porque não é possível fazer uma pós-graduação de qualquer tipo, boa ou ruim, se você não estuda, se você não sente e não gasta um tempo lendo, né? Então, isso é fundamental. E o último elemento é, por exemplo, você morre de vontade de fazer uma pós-graduação, já se formou há 5 anos, sei lá, num curso de pedagogia e morre de vontade, tem um sonho, há muitos anos que você acalenta com uma pós-graduação, só que você não pode porque você tem que trabalha numa loja de calçado, trabalha numa escolinha, trabalha em lugares diferentes. Mas, veja só, você tem que saber o seguinte, se você se prepara e concorre e entra com uma boa nota, você ganha uma bolsa de estudos. Porque os programas de pós-graduação, principalmente nas universidades públicas, eles têm bolsas de estudos que são maior do que um salário mínimo. Então, eu queria contar aqui no final uma historinha para vocês. Eu conheço uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga, muito próxima, foi minha estudante,
foi minha orientanda, Jaqueline Susan Souza da Silva. Oi, Jaque. Ela hoje está fazendo doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. E ela, quando concluiu a graduação em pedagogia, eu já tinha sacado que ela era uma estudante acima da média. Ela tem uma capacidade de escrever muito grande, é estudiosa. Então eu disse para ela, você vai fazer um mestrado. Ela disse, não, professora, eu não vou fazer. Ela é de uma comunidade de João Pessoa. Não, professora, não, eu não tenho condições de fazer. Eu falei, tem, e não só você vai fazer, como você vai ser aprovada. Bem, ela terminou a graduação dela no meio do ano, por causa das greves, né? Terminou em julho, não me lembro de que ano. E aí eu disse para ela, vamos sentar, vamos conversar sobre um projeto. Aí ela falou das áreas de interesse, que no caso dela era acessibilidade para as pessoas com deficiência. Aí eu dei uma orientação geral, ela sentou, fez um projeto, me entregou para eu ler. Eu quase não mexi em nada do projeto, não mexi no sentido de orientar. Aí ela concorreu, ela passou em primeiro lugar na linha de pesquisa para a qual ela concorreu, né, que é de estudos culturais, na Universidade Federal da Paraíba. Hoje, ela está simplesmente em Salamanca fazendo doutorado. Então, veja, ela passou em primeiro lugar e, obviamente, ganhou uma bolsa de estudos. Então, foi a primeira vez que ela teve um salário, entre aspas, muito bom. Então, é isso, gente. Fiquem com essa dica na cabeça. Se você tem o sonho e desejo, vá à luta. Namastê. Até próximo.